Na longa história da Ordem Jedi, poucos eventos foram tão debatidos e carregados de tensão, tão controversos, quanto a transição do Anakin Skywalker de um Padawan para um Cavaleiro Jedi. Embora Anakin fosse o herói mais famoso da República, a sua ascensão, gente, ela quebrou uma tradição que existia na Ordem Jedi há milênios. As guerras clônicas estavam destruindo a galáxia, mas, além de planetas devastados, a Ordem Jedi estava sofrendo uma perda silenciosa e terrível. O número de Cavaleiros Jedi estava diminuindo drasticamente. As baixas durante a guerra eram gigantescas. Mestres como o Mestre Jedi Mace Windu e o Ki-Adi-Mundi, eles conseguiram notar um padrão assustador. Muitos Jedi estavam caindo em combate, e existia um nome que era o principal culpado por isso: o General Grievous. O caçador de Jedi, gente, estava eliminando cavaleiros Jedi experientes em uma velocidade que nunca foi vista na história da Ordem Jedi desde a época da Velha República. Os Jedi, gente, eles precisavam de novos líderes. Eles precisavam de guerreiros Jedi prontos para comandar os novos exércitos de clones. E então foi nesse cenário de desespero que o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi ele fez uma sugestão que abalou as estruturas do Templo Jedi: promover o Anakin Skywalker de um Padawan para um Cavaleiro Jedi. Para a gente agora conseguir entender o real problema aqui, a gente tem que entender primeiro os julgamentos, os testes Jedi, as provações. Normalmente o que acontece é que um Padawan só se torna um Cavaleiro Jedi oficialmente após ele passar por 5 testes oficiais organizados pelo Alto Conselho Jedi. O teste da habilidade, demonstrar a maestria absoluta com o sabre de luz e o uso da força. O teste da perspicácia, provar que você consegue enxergar a verdade através das enganações. O teste da carne, enfrentar a dor física extrema ou uma perda traumática. O teste da coragem, mostrar bravura diante os perigos impossíveis. E por final, o teste de espírito, olhar para dentro de si mesmo e derrotar as suas próprias trevas. Anakin Skywalker, gente, ele não tinha passado por nenhum desses testes oficialmente. Para os mestres mais conservadores, como Operances, a ideia de pular essas etapas era um completo insulto, um pecado contra tudo que os Jedi acreditavam. Mestre Jedi Operances e outros membros, como a Adi Gallia, eles enxergavam Anakin Skywalker apenas como um jovem imprudente, indisciplinado e perigosamente arrogante. Eles temiam que, sem um julgamento formal, passar nos testes normalmente, a Ordem Jedi estaria soltando um Cavaleiro Jedi incompleto, entre aspas, à solta na galáxia, o que seria algo incrivelmente perigoso. A reunião do Alto Conselho Jedi para debater sobre o Anakin Skywalker foi um campo de batalha ideológico. De um lado a gente tinha o Kit Fisto e o Ki-Adi-Mundi, que defendiam essa promoção. Eles argumentavam que o Anakin Skywalker era o escolhido e que seus feitos na guerra valiam mais do que qualquer teste em uma sala segura no Templo Jedi. E por outro lado, a resistência também era forte. Muitos temiam o temperamento explosivo do Anakin Skywalker. Além disso, havia um fator externo que deixava os mestres incrivelmente furiosos: o tal do chanceler Palpatine. Palpatine estava interferindo diretamente nos assuntos internos do Alto Conselho. Ele enviava pedidos frequentemente sugerindo que Anakin fosse promovido. Os Jedi prezavam, gente, por sua independência política. Se eles aceitassem promover o Anakin Skywalker, iria parecer que eles estavam, entre aspas, aí, se curvando diante um político. Isso criaria aí um precedente perigoso para o futuro da Ordem Jedi. Para convencer o grão-mestre Yoda, o Obi-Wan Kenobi ele precisou apresentar um argumento brilhante diante o Alto Conselho. Obi-Wan afirmou que a própria guerra ela servia como um julgamento aos testes do Anakin Skywalker. O teste de habilidade mesmo foi concluído quando o Anakin duelou e derrotou a assassina sombria Asajj Ventress lá nas selvas de Yavin 4. Aquela foi uma demonstração de combate real, muito mais difícil que qualquer treino. O teste da carne já foi pago em sangue no momento que o Anakin Skywalker perdeu o braço para o Conde Dooku. O teste da coragem foi quando o Anakin Skywalker ele provou sua bravura em centenas de batalhas nas guerras clônicas, desde a destruição da nave de controle de droides lá em Naboo, quando ele ainda era criança, até as linhas de frente em diversos planetas junto com os clones. Faltava, porém, o teste mais difícil, que era o teste do espírito. E os mestres Jedi, infelizmente, eles sentiam uma escuridão crescendo dentro do jovem Skywalker. Esse último teste, no entanto, passou quando Anakin Skywalker foi enviado para uma missão no planeta Nelvana. Lá o Anakin ele teve uma experiência mística com a força, ele enfrentou vários de seus medos e até mesmo o seu próprio futuro. Mas quando Anakin voltou dessa experiência, ele voltou um homem diferente, um cara que teve uma experiência que mudou a sua vida.
E isso para o Alto Conselho Jedi foi o suficiente. Yoda sabia que era uma situação ortodoxa, muito perigosa, né? Bem diferente. Mas ele também era um cara pragmático, e a Ordem precisava de generais durante as Guerras Clônicas. Então Grão-Mestre Yoda concordou e Anakin Skywalker foi finalmente promovido. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que você acha aí sobre a forma que o Anakin Skywalker foi promovido? Infelizmente, a missão aí em Nilvan e o duelo que o Anakin teve com a Sage Ventress lá em Yavin 4 são Legends. No canon, a gente ainda não sabe o que o Anakin fez. E se você gostou do vídeo, passe os seus testes, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.